O sol se punha sobre as colinas de Nazaré da Galileia, pintando o céu com tons de laranja e púrpura enquanto Elias, um jovem carpinteiro de 20 anos, terminava seu trabalho na oficina. Seus dedos calejados pelo trabalho árduo deslizavam habilmente sobre a madeira de oliveira que moldava com amor e dedicação. O aroma de serragem preenchia o ar, misturando-se com o cheiro de pão fresco que vinha da casa ao lado. Elias era conhecido em toda Nazaré pela qualidade de seu trabalho e por seu coração generoso. Órfão desde criança, havia sido criado por seu tio Natanael, um homem justo que lhe ensinara não apenas o ofício da carpintaria, mas também a amar a lei do Senhor. Natanael havia falecido há 2 anos, deixando a oficina para o sobrinho. Elias! Elias! Uma voz familiar chamou da entrada da oficina. Era Débora, sua irmã mais nova de 16 anos, acompanhada por sua amiga Ruth. A mesa que você fez para o casamento de Jonatas ficou maravilhosa, disse Débora com orgulho. Todos estão falando sobre isso. Elias sorriu timidamente. O Senhor guia minhas mãos, respondeu, guardando suas ferramentas. Ele é quem merece o louvor. Ruth observava com admiração. Filha do comerciante mais rico da cidade, ela tinha olhos apenas para Elias, embora seu pai, Simeão, desprezasse o humilde carpinteiro e tivesse outros planos para a filha. Enquanto fechavam a oficina, um grupo de jovens se aproximou. À frente estava Gideão, primo de Ruth e filho do líder da sinagoga local. Alto e de porte arrogante, ele era conhecido por sua língua afiada e desdém pelos mais pobres. Vejam só quem está aqui, zombou Gideão, olhando para Elias com desprezo. O órfão que pensa que pode se comparar aos filhos das melhores famílias de Nazaré. Elias permaneceu calado, lembrando-se das palavras que encontrou ao ler os rolos das Escrituras. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra, como está escrito no livro dos Salmos. Meu pai diz que você deveria saber seu lugar, continuou Gideão, olhando de relance para Ruth. Carpinteiros não se misturam com filhas de comerciantes. Débora deu um passo à frente, mas Elias segurou seu braço gentilmente. Vamos para casa, irmã. A noite se aproxima e o Senhor já conhece cada palavra proferida aqui. Enquanto se afastavam, Gideão gritou, você nunca será nada além de um miserável sem família, Elias. Nunca! As palavras cortaram o ar como espadas, mas Elias continuou caminhando, sentindo o peso daquelas ofensas em seu coração. Em casa, longe dos olhares de Débora, permitiu que algumas lágrimas silenciosas rolassem por seu rosto enquanto orava. Senhor, por que permites que as palavras deles me atinjam tão profundamente? Dá-me força para suportar, como deste a José quando foi vendido por seus irmãos. Ajuda-me a perdoar, como ensinaste. Naquela noite, Elias teve um sonho. Viu-se em um campo vasto e, diante dele, um homem de vestes brancas apontava para pequenas sementes caídas no solo pedregoso. As ofensas são como sementes, disse o homem do sonho. Podem cair em solo fértil e crescer em amargura, ou podem ser transformadas pelo Senhor em árvores de bênção. Elias acordou com o coração mais leve, sem saber que aquele sonho era apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas sua vida, mas a de toda Nazaré. A manhã de sábado chegou com o canto dos pássaros e o murmúrio das preces matinais. Elias e Débora se dirigiram à sinagoga, onde o povo de Nazaré se reunia para ouvir as Escrituras. O edifício de pedra, modesto mas respeitável, abrigava os rolos sagrados e a sabedoria de gerações. Ezequiel, o líder da sinagoga e pai de Gideão, era um homem de conhecimento vasto, mas coração estreito. Enquanto Elias e Débora entravam, seus olhos críticos o seguiram, notando suas roupas simples entre as vestes elaboradas dos mais abastados. Hoje leremos das palavras do profeta Isaías, anunciou Ezequiel, desenrolando o pergaminho com mãos cuidadosas. A leitura começou, e a voz forte de Ezequiel encheu o espaço. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. As palavras tocaram Elias profundamente. Era como se tivessem sido escritas para ele naquele momento preciso. Seu coração batia forte enquanto Ezequiel continuava a leitura. Após o serviço, o velho Barnabé, um dos mais antigos e respeitados membros da comunidade, aproximou-se de Elias. Com barba branca e olhos que pareciam conter a sabedoria das eras, ele era um dos poucos que tratava o jovem carpinteiro com genuíno respeito. Vi como as palavras de Isaías tocaram seu espírito hoje, jovem Elias, disse Barnabé.
sua voz carregando a suavidade dos anos. Sabe, essas mesmas palavras foram lidas por nosso Mestre Jesus em Nazaré, anos atrás. Elias olhou surpreso. Sabia das histórias sobre Jesus de Nazaré, o carpinteiro que havia se tornado mestre, cujos ensinamentos e milagres haviam se espalhado por toda a Galileia antes de sua crucificação e ressurreição, eventos ocorridos quase 50 anos antes. Ele veio de uma cidade pequena, foi ridicularizado pelos que o conheciam desde criança, continuou Barnabé. Disseram, não é este o filho do carpinteiro? De onde lhe vem tanta sabedoria? E quando ele declarou ser o cumprimento daquela profecia, tentaram lançá-lo de um precipício. O que aconteceu então? Perguntou Débora, que havia se aproximado para ouvir. Ele passou pelo meio deles e seguiu seu caminho, respondeu Barnabé com um brilho nos olhos. O Altíssimo havia preparado grandes coisas através dele, coisas que seus ofensores jamais poderiam impedir. Do outro lado da sinagoga, Gideão observava a conversa com desconfiança. Ao seu lado, Simeão, o pai de Ruth, contemplava Elias com olhar calculista. Aquele rapaz está sempre cercado por Barnabé e os anciãos mais respeitados, comentou Simeão. Apesar de sua condição, parece ganhar a estima de todos. Ele é apenas um carpinteiro sem linhagem, retrucou Gideão com desdém. Não passa de um órfão que tenta se elevar acima de sua posição. Simeão assentiu lentamente, mas seus olhos revelavam que um plano começava a se formar em sua mente. Enquanto isso, Ruth observava Elias de longe, sentindo seu coração aquecer-se ao ver a gentileza com que ele tratava a todos. Ela havia testemunhado como, apesar das zombarias constantes de Gideão e seus amigos, Elias nunca retaliava com hostilidade. Ao voltarem para casa, Elias e Débora encontraram uma surpresa esperando por eles. Uma grande encomenda. O mensageiro de Simeão havia deixado um recado solicitando que Elias construísse uma série de prateleiras e arcas elaboradas para a nova loja do comerciante. É a maior encomenda que já recebemos, exclamou Débora com entusiasmo. Elias pegou o recado, sentindo uma mistura de gratidão e apreensão. Por que Simeão escolheria nossa oficina para um trabalho tão importante? Talvez o Eterno esteja abrindo portas, sugeriu Débora, abraçando o irmão, como fez para Daniel na corte de Nabucodonosor, colocando-o diante dos poderosos. Elias sorriu, lembrando-se do sonho da noite anterior. Ou talvez seja como José, que foi vendido como escravo apenas para que o Senhor pudesse levá-lo a governador. O que eles não sabiam era que Simeão tinha outros motivos para sua generosidade aparente. Motivos que logo colocariam a fé e o caráter de Elias à prova de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Os dias seguintes foram de trabalho intenso na oficina de Elias. O pedido de Simeão exigia habilidade excepcional e atenção a cada detalhe. Elias trabalhava do amanhecer até depois do pôr do sol, suas mãos habilidosas dando forma a prateleiras intrincadas e arcas com entalhes delicados. Nunca vi você se dedicar tanto a uma encomenda, comentou Débora, trazendo uma refeição simples para o irmão que mal havia parado para comer. Elias enxugou o suor da testa. Este trabalho pode mudar nosso destino, Débora. Se agradar a Simeão, outras famílias importantes podem nos procurar. O que Elias não admitia, nem para si mesmo, era que parte de sua motivação vinha da esperança de impressionar o pai de Ruth, diminuindo a distância social que o separava. Numa tarde ensolarada, enquanto Elias dava os últimos retoques em um dos móveis, um visitante inesperado chegou à oficina. Simeão, com suas vestes elegantes e anéis de ouro nos dedos, entrou olhando ao redor com interesse calculado. Então é aqui que o talentoso carpinteiro cria suas obras, disse ele, examinando as peças com olhar crítico. Devo admitir, jovem Elias, seu trabalho supera sua reputação. O Senhor guia minhas mãos, respondeu Elias humildemente, limpando as mãos em seu avental. Simeão caminhou pela oficina, tocando as madeiras polidas e admirando os entalhes. Sabe, Elias, tenho observado você. Um jovem de caráter íntegro, respeitado pelos anciãos, habilidoso em seu ofício. São qualidades raras. Elias aguardou, sentindo que havia mais por trás daquelas palavras do que um simples elogio. Tenho uma proposta para você, continuou Simeão, olhando diretamente nos olhos do jovem. Como deve saber, possuo várias lojas em diferentes cidades. Estou expandindo meus negócios para Cafarnaum e preciso de alguém de confiança para gerenciar a nova filial. Elias arregalou os olhos, surpreso com a oferta inesperada. Seria uma oportunidade de crescer,
de se tornar mais do que um simples carpinteiro de uma cidade pequena, prosseguiu Simeão. E, quem sabe, com uma posição assim, certas barreiras poderiam cair. O olhar significativo de Simeão deixou claro que ele estava se referindo à distância social entre Elias e Rute. É uma oferta generosa, respondeu Elias cautelosamente. Mas carpintaria é o que sei fazer. É o ofício que meu tio me ensinou. É como sirvo ao Altíssimo com minhas mãos. Simeão sorriu. Pense bem, Elias. Esta é uma chance que muitos implorariam para ter. Uma chance de provar que você é mais do que os outros pensam. Com essas palavras, Simeão se despediu, deixando Elias imerso em pensamentos conflitantes. À noite, Elias compartilhou a proposta com Débora. É uma oportunidade enviada pelo próprio Deus, exclamou ela. Como para Esther, que foi elevada a rainha para salvar seu povo. Ou seria um teste, como o que Jó enfrentou, questionou Elias, incerto. Abandonar o que o Senhor me ensinou a fazer por uma posição de prestígio. Enquanto discutiam, uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Rute, com um chale cobrindo parcialmente seu rosto para não ser reconhecida. Precisava te avisar, Elias, disse ela, olhando nervosamente por cima do ombro. Ouvi meu pai conversando com Gideão. A oferta não é o que parece. Rute explicou que seu pai e Gideão haviam planejado tudo. A ideia era afastar Elias de Nazaré, colocá-lo em uma posição em Cafarnaum onde estaria fadado ao fracasso, para então humilhá-lo publicamente. Eles sabem que você não tem experiência com comércio. Querem provar que você é apenas um carpinteiro sem importância que deveria conhecer seu lugar, concluiu Rute, lágrimas brilhando em seus olhos. Meu pai nunca aceitaria nossa amizade, Elias. Ele quer que eu me case com o filho de um comerciante de Tiberíades. O golpe foi duro. Por um momento, Elias sentiu o peso da humilhação e da raiva. Como José traído por seus irmãos, como Davi perseguido por Saul, ele estava sendo alvo da inveja e do desprezo daqueles que deveriam tratá-lo com justiça. O que você vai fazer? Perguntou Débora, preocupada. Elias fechou os olhos, lembrando-se do sonho, das palavras de Barnabé sobre Jesus e da leitura de Isaías na sinagoga. Vou terminar o trabalho que prometi, respondeu finalmente, com a mesma qualidade e dedicação que teria se Simeão fosse justo. E então... Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Rute. Então confiarei que o Pai Celestial transformará esta situação, como fez tantas vezes nas Escrituras Sagradas. O que Elias não imaginava era que sua decisão de honrar seu compromisso, mesmo sabendo da traição, seria o catalisador de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas a de toda Nazaré. A notícia do plano de Simeão e Gideão para humilhar Elias se espalhou rapidamente entre alguns moradores de Nazaré. Embora muitos simpatizassem com o jovem carpinteiro, poucos ousavam desafiar abertamente a influência do rico comerciante e do filho do líder da sinagoga. Elias, no entanto, manteve-se fiel à sua palavra. Trabalhava diligentemente para completar a encomenda, colocando em cada peça não apenas sua habilidade, mas também sua fé no Pai Celestial. Como você consegue trabalhar com tanto esmero, sabendo que eles querem apenas te humilhar? Perguntou Débora uma tarde, observando o irmão polir cuidadosamente uma arca de madeira de cedro. Elias sorriu suavemente. Lembra da história do profeta Jeremias? Como o Senhor o levou à casa do oleiro para mostrar que nas mãos do Criador, mesmo o vaso quebrado pode ser refeito com propósito mais elevado? Ele passou a mão sobre a madeira polida. Não trabalho para Simeão ou Gideão. Trabalho como se fosse para o próprio Senhor, como nos ensina Paulo em sua carta aos Colossenses. Barnabé, que visitava Elias com frequência, assentiu em aprovação. Você tem o coração de Davi, jovem Elias. Mesmo perseguido por Saul, ele se recusou a erguer a mão contra o ungido do Senhor. Foi durante uma dessas visitas que Barnabé trouxe uma ideia que mudaria o curso dos acontecimentos. Na próxima semana, como você sabe, celebramos a festa das tendas, comentou o ancião. Mercadores e visitantes de toda a Galileia virão a Nazaré. Uma oportunidade para comércio, concordou Elias distraidamente, concentrado em seu trabalho. E para muito mais, continuou Barnabé, com um brilho nos olhos. O governador romano da província também virá, acompanhado pelo mestre artesão Marcos Antônios, que dizem ser o mais talentoso construtor de móveis de Cesareia. Elias parou seu trabalho, olhando para Barnabé com curiosidade. Sabe, jovem Elias, o Senhor trabalha de formas misteriosas.
Quando José foi vendido como escravo pelos irmãos, parecia uma tragédia. Mas o Todo-Poderoso usou aquela situação para a salvação de muitos. Enquanto isso, na casa de Simeão, o comerciante Gideão finalizavam seus planos. Logo após a festa das tendas, anunciaremos publicamente que Elias assumirá a gerência da loja em Cafarnaum, dizia Simeão, satisfeito. Quando ele inevitavelmente falhar, todos verão que ele nunca deveria ter aspirado a algo além de sua condição. E Ruth finalmente esquecerá essa tolice, acrescentou Gideão, cujo interesse por sua prima ia além de preocupações familiares. Um carpinteiro órfão nunca seria digno dela. O que eles não sabiam era que Ruth, escondida atrás da porta, ouvia cada palavra com crescente indignação. A jovem, que sempre havia sido obediente ao pai, sentia uma transformação em seu coração. Como Raabe, que escolheu proteger os espiões israelitas contra seu próprio povo, ou como Ruth bíblica, sua homônima, que abandonou sua terra para seguir sua sogra Noemi, ela começava a entender que às vezes a lealdade a Deus exigia coragem para desafiar tradições e expectativas. Na véspera da festa das tendas, Elias finalmente completou todo o trabalho encomendado por Simeão. As prateleiras e arcas, de beleza incomparável, foram carregadas para a nova loja do comerciante. Cada peça contava uma história, entalhes que representavam parábolas do Mestre Jesus, detalhes que evocavam passagens das Escrituras, uma fusão perfeita de habilidade artesanal e fé profunda. Este é o melhor trabalho que já fiz, confidenciou Elias a Débora enquanto observavam o último carro partir levando os móveis. Se for para ser humilhado, que seja após ter dado o melhor de mim. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Elias se ajoelhou em oração. Senhor, como o salmista escreveu, entrego o meu caminho ao Senhor. Confio que Deus, em tua sabedoria, fará minha justiça brilhar como a luz do meio-dia. Não sei o que me reserva o amanhã, mas sei quem segura o amanhã em suas mãos. Enquanto orava, uma paz profunda envolveu seu coração. Como Paulo e Silas que cantavam hinos na prisão, Elias sentiu que, independentemente do resultado, o Criador estava com ele. O que Elias não imaginava era que, durante a festa das tendas, o plano de Simeão e Gideão para humilhá-lo se transformaria na maior oportunidade de sua vida, uma reviravolta que deixaria Nazaré inteira admirada com os caminhos do Altíssimo. A manhã da festa das tendas chegou com o aroma de pão fresco e o som de música enchendo as ruas de Nazaré. As tendas coloridas erguiam-se por toda parte, lembrando a todos os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto sob os cuidados do Senhor. Elias e Débora se levantaram cedo para participar das celebrações. Era um dia de alegria, gratidão e memória, um lembrete de que mesmo nas jornadas mais difíceis, o Todo-Poderoso permanecia fiel. Veja, Elias, exclamou Débora, apontando para a multidão que se reunia na praça central. O governador chegou. De fato, uma comitiva impressionante entrava na cidade. À frente, o governador Quintus Caelius, representante de Roma na região, montado em um cavalo majestoso. Ao seu lado, caminhava um homem de meia idade com postura digna, Marcos Antônios, o renomado artesão de Cesareia. Barnabé aproximou-se de Elias, um sorriso enigmático em seu rosto enrugado. O Eterno move as peças do tabuleiro de formas que não podemos imaginar, comentou, observando a comitiva. A celebração prosseguiu com Ezequiel, o pai de Gideão, liderando as orações na sinagoga. Simeão destacava-se entre os notáveis da cidade, exibindo orgulhosamente sua nova loja decorada com os móveis criados por Elias. Embora, convenientemente, tivesse omitido mencionar o nome do artesão responsável. Uma verdadeira obra de arte, comentou o governador, admirando as prateleiras e arcas enquanto visitava as tendas de comércio. Quem é o artesão que criou peças tão magníficas? Simeão hesitou por um momento. São importadas de Jerusalém, mentiu, evitando olhar diretamente para o governador. Marcos Antônios, no entanto, examinava os móveis com olhar experiente. Seus dedos percorriam os entalhes, sentindo a textura da madeira, apreciando cada detalhe com a precisão de quem conhecia intimamente o ofício. Estas não são peças de Jerusalém, afirmou com convicção. Reconheço o estilo. É local. Mais que isso, é o trabalho de um verdadeiro mestre, alguém que fala através da madeira como um poeta fala através das palavras. O governador, intrigado, insistiu, quero conhecer este artesão. Tenho projetos em Cesareia que poderiam se beneficiar de tal talento. Simeão empalideceu, enquanto Gideão, ao seu lado, lançava olhares nervosos para o pai. Foi nesse momento que Ruth,
que observava tudo de perto, deu um passo à frente. Como Esther diante do rei Assuero, ela encontrou coragem na verdade. O artesão é Elias, o carpinteiro, declarou ela, sua voz clara e firme. Um homem honrado de Nazaré que trabalhou dia e noite para criar estas peças, mesmo sabendo que... Ela hesitou, olhando para o pai. Mesmo sabendo que, jovem, perguntou o governador, percebendo que havia mais na história. Barnabé, que havia se aproximado com Elias, completou, mesmo sabendo que estava sendo enganado, que após completar o trabalho, seria enviado para fracassar e ser humilhado. Um murmúrio percorreu a multidão que se formava ao redor. Simeão parecia prestes a protestar, mas o olhar severo do governador o silenciou. É verdade isso? Perguntou Marcos Antônios, dirigindo-se a Elias. O jovem carpinteiro assentiu humildemente. Trabalhei como se fosse para o próprio Senhor, não para homens, respondeu, citando o ensinamento do apóstolo Paulo. Meu tio me ensinou que nosso trabalho é nossa oferenda ao Criador. Marcos trocou um olhar significativo com o governador antes de se voltar novamente para Elias. Jovem, em 40 anos como artesão, raramente vi trabalho que se iguale ao seu. A forma como você integra histórias nas peças, como cada entalhe tem significado, isso não é apenas habilidade, é dom divino. Elias baixou o olhar, humilde diante do elogio inesperado. Tenho uma proposta para você, continuou Marcos. Estou encarregado de restaurar o palácio do governador em Cesareia. Preciso de um mestre artesão para liderar parte do projeto. Alguém com sua visão e habilidade. A multidão ficou em silêncio, enquanto Simeão e Gideão observavam com expressões de incredulidade. Como José perante os irmãos que o haviam vendido, Elias estava sendo elevado diante daqueles que planejavam sua queda. É uma honra, Senhor, respondeu Elias depois de um momento. Mas tenho compromissos aqui em Nazaré. Minha irmã, minha oficina. Não estou pedindo que abandone sua vida aqui, esclareceu Marcos. Mas que venha comigo por algumas semanas, para compartilhar seu dom e talvez, para ensinar outros. Débora apertou o braço do irmão, incentivando-o silenciosamente. Aceito, disse finalmente Elias. Se for a vontade do Pai Celestial. Enquanto a multidão se dispersava, comentando o acontecimento extraordinário, Simeão aproximou-se de Elias, seu rosto uma máscara de cordialidade forçada. Parece que o humilde carpinteiro encontrou favor aos olhos dos poderosos, disse ele, tentando esconder seu desconforto. Talvez minha oferta de Cafarnaum não seja mais interessante para você. Elias olhou nos olhos do comerciante. Como José diante dos irmãos que o traíram, ele respondeu sem amargura, o Senhor planejou mal contra mim, mas o Eterno transformou em bem. Ainda assim, completarei qualquer compromisso que tenhamos acordado. Simeão recuou, surpreso com a resposta. Pela primeira vez, começava a ver o jovem carpinteiro não como um órfão insignificante, mas como alguém cujo caráter excedia o seu próprio. O que nenhum deles sabia era que aquela festa seria apenas o início de uma transformação ainda maior. Um tempo em que, como o profeta Isaías proclamou, os vales seriam elevados e as montanhas, rebaixadas. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas para a vida em Nazaré. A notícia de que um simples carpinteiro local havia sido escolhido para trabalhar no palácio do governador em Cesareia espalhou-se rapidamente, atraindo atenção para a pequena cidade até então esquecida. Elias dividia seu tempo entre Cesareia e Nazaré, trabalhando incansavelmente no projeto de Marcos Antônios durante a semana e retornando para sua oficina aos sábados. A experiência estava expandindo não apenas suas habilidades, mas também sua visão. Você parece diferente, irmão, comentou Débora uma noite enquanto jantavam. Há uma luz em seus olhos que não estava lá antes. Elias sorriu. O Senhor tem me mostrado coisas que eu jamais imaginaria. Como Moisés, que foi criado no palácio do faraó para mais tarde liderar seu povo, estou aprendendo lições que um dia poderão beneficiar muitos. A oficina de Elias também havia mudado. Agora, jovens aprendizes, incluindo alguns que antes zombavam dele junto com Gideão, pediam para aprender o ofício sob sua tutela. Como Jesus, que transformou pescadores em pescadores de homens, Elias estava transmitindo não apenas técnicas de carpintaria, mas valores de fé, honestidade e excelência. Para Gideão, no entanto, a ascensão de Elias era motivo de crescente amargura. Como Saul observando o sucesso de Davi, ele via cada conquista do carpinteiro como uma ameaça pessoal. Ele é apenas um carpinteiro que teve sorte, reclamava para seu pai Ezequiel.
Logo todos esquecerão essa história. Mas Ezequiel, que inicialmente compartilhava do desdém do filho, começava a ver a situação com outros olhos. Durante as leituras na sinagoga, ele notava como as palavras das Escrituras pareciam ganhar novo significado à luz dos acontecimentos recentes. Talvez devêssemos considerar se não estamos lutando contra os propósitos do Altíssimo, sugeriu ele cautelosamente ao filho. Como Gamaliel aconselhou Sinédrio sobre os seguidores do caminho, se este plano for dos homens, fracassará. Mas se for de Deus, não conseguirão destruí-lo. Gideão, no entanto, não estava disposto a aceitar a mudança. Como Caim dominado pelo ciúme, seu coração endurecia cada vez mais contra Elias. Você esqueceu como ele era antes? Um simples órfão, filho de ninguém, insistiu Gideão. Agora todos o tratam como se fosse um dos anciãos de Israel. Enquanto isso, Rute enfrentava sua própria batalha. Desde que desafiara publicamente seu pai durante a festa das tendas, a tensão entre eles havia aumentado. Simeão, embora abalado pelo desfecho inesperado de seus planos, não havia desistido de arranjar um casamento vantajoso para a filha. O filho do comerciante de Tiberíades chegará na próxima semana, anunciou ele durante o jantar. É uma aliança que trará prosperidade para nossa família por gerações. Rute colocou sua taça calmamente sobre a mesa. E se meu coração pertencer a outro? Perguntou com voz firme, mas respeitosa. Simeão bateu na mesa, seu rosto enrubescendo. Seu coração? O que seu coração tem a ver com as responsabilidades de nossa família? Desde quando uma filha escolhe seu próprio caminho? Desde Rute, a moabita, que escolheu seguir sua sogra Noemi e o Deus de Israel, respondeu ela, surpreendendo até si mesma com sua ousadia. Desde Rebeca, que aceitou ir com o servo de Abraão para se casar com Isaque. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas quando Simeão se levantou abruptamente e saiu da sala. No dia seguinte, uma reunião incomum ocorreu na casa de Barnabé. Elias havia sido convocado, junto com Ezequiel, o líder da sinagoga. Para surpresa de todos, Simeão também estava presente. Chamei vocês aqui porque uma decisão importante precisa ser tomada, começou Barnabé, sua voz carregando a autoridade dos anos. Nazaré está mudando. O trabalho de Elias em Cesareia trouxe atenção para nossa cidade. Artesãos e comerciantes de outras regiões estão vindo, buscando aprender e fazer negócios. E isso é um problema? Questionou Elias. Não um problema, mas uma oportunidade e uma responsabilidade, respondeu Barnabé. O governador propôs estabelecer uma escola de artesanato aqui, sob sua liderança, Elias. Uma escola que poderia trazer prosperidade para muitos em Nazaré. Ezequiel franziu o senho. E onde essa escola seria construída? Já temos pouco espaço na cidade. Nos terrenos abandonados no Vale Leste, explicou Barnabé. Terras que, há muito tempo, pertencem à sua família, Simeão. Todos os olhares se voltaram para o comerciante. As terras mencionadas eram consideradas de pouco valor, um vale pedregoso onde nada crescia. Simeão as havia herdado, mas nunca encontrara utilidade para elas. E por que eu cederia minhas terras para um projeto que beneficiaria principalmente outros? Perguntou Simeão, lançando um olhar significativo para Elias. Foi quando Elias tomou uma decisão surpreendente. Como Davi, que recusou-se a aceitar a eira de Araúna sem pagar o preço justo, ele se posicionou com dignidade. Pagarei pelas terras, anunciou, com o que ganhei em Cesareia. Não quero favores, nem criar dívidas. Diante do Senhor, quero que tudo seja feito com honra. Simeão olhou para o jovem com renovado respeito. Este não era mais o carpinteiro tímido que ele conhecia. Diante dele estava um homem cuja integridade falava mais alto que qualquer ofensa passada. E quanto a Rute? Perguntou Simeão inesperadamente. Também vai decidir o destino dela sem me consultar? A pergunta pegou Elias de surpresa. Seus sentimentos por Rute haviam crescido, mas jamais havia falado deles abertamente, consciente da distância social que os separava. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e Gideão entrou, ofegante. Então é assim? Conspirando pelas minhas costas? Acusou, olhando furiosamente para seu pai e depois para Elias. Elevando um carpinteiro acima de sua posição? Entregando a ele as melhores oportunidades enquanto eu, seu próprio filho, sou deixado de lado? A tensão na sala era palpável. Como os irmãos de José dominados pelo ciúme, Gideão deixava que a amargura obscurecesse seu julgamento.
Ninguém está sendo deixado de lado, meu filho, respondeu Ezequiel com firmeza. Mas devemos reconhecer que o Eterno escolhe a quem quer para realizar sua obra. O Eterno, zombou Gideão. Ou o governador romano. Desde quando nos curvamos a Roma para decidir nosso futuro? A provocação era perigosa. Questionar a autoridade romana, mesmo indiretamente, poderia trazer consequências graves para todos. Barnabé, sentindo a necessidade de sabedoria, citou as palavras do Mestre Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas Gideão não estava disposto a ouvir. Com um gesto violento, derrubou uma mesa e saiu tempestuosamente, deixando para trás um silêncio pesado. Temo pelo que ele possa fazer, comentou Ezequiel, a preocupação evidente em sua voz. Naquele momento, todos perceberam que estavam no vale da decisão. Como Josué havia declarado ao povo de Israel, era hora de escolher a quem serviriam, se aos deuses do orgulho da tradição, ou ao Senhor que eleva os humildes e rebaixa os soberbos. O que nenhum deles poderia prever era que as ações de Gideão nas próximas horas precipitariam uma crise que testaria a fé e o caráter de cada um deles até o limite. A notícia da proposta escola de artesanato espalhou-se rapidamente por Nazaré, dividindo a cidade em duas facções. Muitos viam a oportunidade como uma bênção do Senhor que poderia trazer prosperidade e reconhecimento para sua pequena comunidade. Outros, liderados por Gideão, enxergavam-na como uma ameaça às tradições e à ordem. Elias, alheio à tempestade que se formava, continuava seu trabalho em Cesareia, onde Marcos Antônios havia se tornado não apenas um mentor, mas um amigo. Você tem um dom raro, jovem Elias, comentou o mestre enquanto observavam o pôr do sol de uma das varandas do palácio. Não apenas para moldar a madeira, mas para inspirar aqueles ao seu redor. Elias sorriu, agradecido. Tudo o que faço é apenas um reflexo do que aprendi nas Escrituras Sagradas. Como está escrito nos Salmos, tudo o que ele fizer prosperará. Acredito que quando trabalhamos para a glória do Eterno, nossos esforços são abençoados além do que merecemos. Marcos, que não compartilhava da fé judaica mas respeitava profundamente a integridade de Elias, observou: você sabe que enfrentará resistência em Nazaré, não sabe? A inveja é como um verme que corrói até o coração mais forte. Como o Mestre Jesus ensinou, um profeta não tem honra em sua própria terra, respondeu Elias. Ainda assim, acredito que o Senhor pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Enquanto isso, em Nazaré, Gideão não permanecia ocioso. Aproveitando a ausência de Elias, ele espalhou rumores de que o carpinteiro havia se corrompido pelo contato com os romanos, que havia abandonado as tradições de seu povo em troca de favores e posição. Ele não é mais um de nós, insistia Gideão. Voltará de Cesareia com ideias romanas, desprezando nossos costumes, achando-se superior a todos nós. Ruth, ouvindo tais acusações, não conseguiu conter sua indignação. Como pode falar assim de alguém que só trouxe honra para Nazaré? Confrontou ela publicamente. É a inveja que fala por seu intermédio, não a verdade. Você está cega por sentimentos tolos, retrucou Gideão com desprezo. Assim como estava Dalila por Sansão, incapaz de ver a destruição que traria. A comparação injusta causou murmúrios na multidão. Invocar a história de Dalila, a traidora, era uma acusação grave contra a honra de Ruth. Débora, que também estava presente, deu um passo à frente. Não é Ruth quem trai Nazaré, mas aqueles que se opõem a seu progresso por orgulho ferido, como os irmãos de José, que não suportavam ver seus sonhos de grandeza. A tensão aumentava, e logo a cidade estava polarizada. De um lado, aqueles que apoiavam Elias e a proposta escola. De outro, os que se alinhavam com Gideão, temendo mudanças e influência estrangeira. Simeão, surpreendentemente, encontrava-se dividido. Como homem de negócios, enxergava o potencial econômico do projeto. Como pai, preocupava-se com o futuro de Ruth e o crescente conflito que a envolvia. Foi numa tarde chuvosa que a situação chegou ao ponto crítico. Gideão, acompanhado por alguns jovens que o apoiavam, invadiu a oficina de Elias, onde Débora supervisionava alguns aprendizes na ausência do irmão. Viemos tomar o que é nosso por direito, anunciou Gideão, seu olhar febril denunciando que havia bebido além da conta. Esta oficina pertence ao povo de Nazaré, não a um traidor que se vendeu aos romanos. Esta oficina pertence a meu irmão, construída com o suor de seu rosto e a bênção do Criador, respondeu Débora firmemente, embora seu coração batesse acelerado de medo. Saia agora,
antes que cometa um pecado do qual se arrependerá. Em vez de recuar, Gideão avançou ameaçadoramente. Você fala como se seu irmão fosse algum tipo de profeta. Ele não passa de um órfão que se esqueceu de seu lugar. Foi então que uma voz inesperada interrompeu o confronto. Basta, meu filho! Todos se viraram para ver Ezequiel à porta, seu rosto uma máscara de desapontamento e tristeza. Pai! Balbuciou Gideão, momentaneamente desconcertado. É assim que honra a Deus e a mim? Perguntou Ezequiel, sua voz carregada de dor. Invadindo a propriedade alheia, ameaçando uma mulher indefesa, caluniando um homem justo? Justo? Explodiu Gideão. Ele tomou tudo o que deveria ser meu. O respeito da cidade, o favor dos romanos, até mesmo. Ele se interrompeu, mas todos sabiam que se referia a Ruth. Ezequiel balançou a cabeça tristemente. Nada disso era seu por direito, filho. Posição, respeito, amor, são dádivas que se ganham através do caráter, não privilégios de nascimento. Enquanto falavam, mais pessoas se reuniam em torno da oficina, atraídas pela comoção. Entre elas estava Ruth, que observava a cena com apreensão. Gideão, sentindo-se encurralado e humilhado, tomou uma decisão impulsiva. Como Absalão em sua rebelião contra Davi, ele optou pelo caminho da destruição em vez da reconciliação. Se não posso ter o que é meu por direito, gritou, agarrando uma tocha acesa de uma das paredes, então ninguém terá. Antes que alguém pudesse detê-lo, Gideão lançou a tocha sobre as aparas de madeira secas espalhadas pelo chão da oficina. As chamas se alastraram rapidamente, alimentadas pelo material inflamável. Gideão, não! Gritou Ezequiel, tentando avançar, mas os jovens que acompanhavam seu filho o impediram. O caos se instalou enquanto todos corriam para fora da oficina em chamas. Débora, desesperada, tentava salvar os desenhos e ferramentas de Elias, enquanto outros buscavam água para combater o incêndio que ameaçava se espalhar para as casas vizinhas. Foi então que ocorreu o impensável. Em meio à confusão, um dos jovens aprendizes, uma criança de apenas 12 anos, ficou preso dentro da oficina quando parte do telhado desabou. Natã está lá dentro! Gritou alguém em pânico. A multidão congelou em horror. As chamas eram intensas, a fumaça espessa demais para qualquer resgate. Gideão, subitamente confrontado com as consequências de sua ação impulsiva, empalideceu. Enquanto todos observavam impotentes, uma figura surgiu correndo pela rua principal de Nazaré. Elias, que havia retornado de Cesareia naquele exato momento, avaliou a situação em segundos. Sem hesitar, como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele mergulhou na chama sob os gritos de protesto de Débora e Ruth. Momentos que pareceram eternos se passaram. A oficina continuava a queimar, devorando anos de trabalho e memórias. Então, quando a esperança começava a desvanecer, uma silhueta emergiu da fumaça. Era Elias, carregando o jovem Natã inconsciente em seus braços. Suas roupas estavam chamuscadas, seu rosto enegrecido pela fuligem, mas seus olhos brilhavam com determinação. Assim que colocou o menino em segurança nos braços de sua mãe, Elias caiu de joelhos, exausto e ferido. Ruth correu para seu lado, suas lágrimas lavando manchas de fuligem de seu rosto. Por que? Sussurrou ela. Por que arriscar sua vida depois de tudo que fizeram contra você? Elias olhou para Gideão, que observava a cena com uma mistura de vergonha e assombro. Então, com voz rouca pela fumaça, mas firme na convicção, citou as palavras do Mestre Jesus. Não há amor maior do que dar a vida pelos amigos e pelas ovelhas perdidas. A multidão ficou em silêncio, testemunhando algo que transcendia suas disputas e divisões. Como Pedro diante do centurião Cornélio, seus olhos se abriam para uma verdade maior que suas tradições e preconceitos. Naquela noite, enquanto Elias repousava, recuperando-se de seus ferimentos na casa de Barnabé, a cidade inteira de Nazaré refletia sobre um paradoxo poderoso. Como um homem que havia sido tão ofendido e rejeitado poderia demonstrar tanto amor justamente para aqueles que o perseguiam? A primavera chegou a Nazaré trazendo renovação e esperança. 6 meses haviam se passado desde o incêndio que destruíra a oficina de Elias e transformará o coração da cidade. No Vale Leste, antes pedregoso e abandonado, erguia-se agora uma construção impressionante, a Escola de Artesanato de Nazaré. Suas paredes de pedra clara brilhavam ao sol da manhã, e o som de martelos e formões ecoava pelo ar como uma sinfonia de criação.
Elias caminhava pelos corredores, observando com satisfação os jovens aprendizes concentrados em seu trabalho. Alguns eram de Nazaré, outros haviam vindo de cidades distantes, atraídos pela reputação da escola e de seu fundador. Quem poderia imaginar? Disse uma voz familiar atrás dele. Era Marcos Antônios, que havia viajado de Cesareia para a inauguração oficial da escola, marcada para o dia seguinte. Elias sorriu. Como está escrito nos Salmos, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Você é um homem notável, Elias de Nazaré, comentou Marcos, colocando a mão no ombro do jovem. Poucos teriam a força para perdoar como você perdoou, para construir onde outros destruíram. Não é minha força, respondeu Elias com sinceridade, pois como Paulo ensinou, quando sou fraco, aí é que sou forte. É o poder do Criador que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Enquanto conversavam, um jovem se aproximou timidamente. Era Natã, o aprendiz que Elias havia resgatado do incêndio. Recuperado completamente de seus ferimentos, ele agora era um dos estudantes mais dedicados da escola. Mestre Elias, chamou ele respeitosamente, a visitantes esperando no pátio principal. Elias agradeceu e dirigiu-se para o pátio, onde uma cena surpreendente o aguardava. Lá estava Simeão, acompanhado por Ezequiel e, para seu espanto, Gideão. Bem-vindos à escola, cumprimentou Elias, mantendo a compostura apesar da surpresa. Gideão deu um passo à frente, visivelmente desconfortável. Os últimos meses haviam deixado marcas em seu semblante, não apenas pela vergonha de seus atos, mas pelo trabalho de reconstrução ao qual havia se dedicado voluntariamente, como penitência. Vim pedir sua permissão para assistir à cerimônia de amanhã, disse ele, olhando diretamente nos olhos de Elias pela primeira vez desde o incidente. Sei que não mereço estar aqui depois do que fiz, mas... Todos são bem-vindos nesta escola, interrompeu Elias suavemente. Especialmente aqueles que buscam um novo começo. Ezequiel observava com aprovação. Como líder da sinagoga, ele havia testemunhado muitas vezes o poder da lei, mas raramente o poder do perdão genuíno. Você nos ensinou uma lição valiosa, Elias, comentou o ancião. Como quando nosso mestre Jesus foi insultado e agredido, mas ainda assim orou, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Simeão, que até então se mantivera em silêncio, finalmente falou, tenho algo para lhe dar, jovem Elias. Um presente para a inauguração. Ele estendeu um pergaminho selado. Curioso, Elias abriu o documento. Era um contrato transferindo formalmente a propriedade do vale inteiro para a escola, muito além do que havia sido inicialmente acordado. Por quê? Perguntou Elias, genuinamente surpreso. Porque aprendi que há riquezas maiores que ouro ou prata, respondeu Simeão. Como está escrito nos provérbios, melhor é a sabedoria que joias, e tudo que se pode desejar não se compara a ela. O momento foi interrompido pela chegada de Débora e Ruth, carregando tecidos coloridos para a decoração da cerimônia. Ao ver seu pai Gideão, Ruth hesitou brevemente, mas então avançou com determinação. Fico feliz que tenham vindo, disse ela com sinceridade. Amanhã será um dia de celebração para todos nós. Simeão olhou para sua filha, então para Elias, e finalmente para a escola que se erguia ao redor deles. Como Jacó, que lutou com o anjo e saiu transformado, ele havia enfrentado seu próprio orgulho e preconceito, emergindo como um homem diferente. Falei com o rabino, anunciou ele, surpreendendo a todos. Se vocês ainda desejarem, ele poderá realizar a cerimônia de casamento após a inauguração da escola. Ruth olhou para Elias, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. O jovem carpinteiro, que havia enfrentado rejeição, calúnia e perseguição, agora via o Senhor transformando cada ofensa em bênção além de sua imaginação. Que assim seja, respondeu Elias, tomando as mãos de Ruth nas suas. Como está escrito no livro de Ruth, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Na manhã seguinte, toda Nazaré se reuniu para a cerimônia de inauguração. O governador romano, Marcos Antônios, anciãos da sinagoga, comerciantes, artesãos e famílias comuns, todos juntos para testemunhar algo que ia além da simples abertura de uma escola. Barnabé, agora mais velho mas com os olhos ainda brilhantes de sabedoria, foi convidado a proferir a bênção. Com voz emocionada, citou as palavras do profeta Isaías que haviam tocado Elias tantos meses antes. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos,
e proclamar o ano aceitável do Senhor. Depois, voltando-se para Elias, continuou: estas palavras se cumprem hoje entre nós, não apenas através de uma escola de artesanato, mas através de uma escola de vida, onde aprendemos que o Altíssimo verdadeiramente exalta aqueles que são humilhados. Elias, de pé ao lado de Rute, olhou para a multidão reunida. Lá estava Gideão, que havia tentado destruí-lo, agora silenciosamente aliado à sua causa. Estava Simeão, que havia planejado sua humilhação, agora seu futuro sogro. Estavam os jovens que antes o ridicularizavam, agora seus aprendizes ávidos. O que vemos aqui hoje, disse Elias, sua voz clara no ar matinal, não é minha obra, mas a do Pai Celestial. Como Jesus ensinou, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele fez uma pausa, olhando para o céu azul acima. Aprendi que quando nos ofendem, temos duas escolhas. Podemos permitir que a ofensa crie raízes de amargura em nosso coração, ou podemos entregá-la ao Senhor, confiando que Ele transformará até mesmo a rejeição em redenção. Como José disse a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem. O Eterno não promete que não seremos ofendidos, mas promete que, quando formos, Ele pode usar essas mesmas ofensas para nos elevar a lugares que jamais poderíamos imaginar. Enquanto Elias falava, um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando a escola como uma bênção tangível. Alguns dizem que viram uma pomba pousar brevemente no telhado naquele momento, embora outros afirmem que era apenas um efeito da luz matinal. O que todos concordam, porém, é que naquele dia em Nazaré, testemunharam o cumprimento das palavras do Magnificat de Maria. Ele derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Após a cerimônia de inauguração, realizou-se o casamento de Elias e Rute, unidos não apenas pelo amor, mas por uma jornada compartilhada de provações e redenção. Eles receberam a bênção da comunidade inteira. E assim, nas mesmas colinas onde Jesus havia crescido e ensinado, uma nova história de graça e transformação se desenrolava. A escola de artesanato de Nazaré se tornaria conhecida por toda a Galileia não apenas pela excelência de seu trabalho, mas pelo espírito que a animava, um espírito que transformava madeira em beleza, ofensas em bênçãos e inimigos em amigos. Nos anos que se seguiram, muitos viriam a Nazaré não apenas para aprender o ofício da carpintaria, mas para ouvir a história do carpinteiro que, como mestre antes dele, escolheu o caminho do perdão mesmo diante da perseguição. E quando perguntavam a Elias o segredo de sua serenidade, ele simplesmente sorria e citava as palavras que haviam se tornado o lema de sua vida e da escola: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Porque ele havia aprendido a mais profunda de todas as lições, que o Senhor enaltece verdadeiramente aqueles que, mesmo quando ofendidos, escolhem o caminho da graça em vez da vingança, da reconciliação em vez da amargura e do amor em vez do ódio. Como Paulo escreveu aos Romanos: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esta era a ferramenta mais preciosa na oficina de Elias, não formão ou martelo, mas a fé inabalável de que, nas mãos do Criador, até mesmo as situações mais dolorosas podem ser transformadas em obras de inigualável beleza. Anos se passaram desde a inauguração da escola de artesanato de Nazaré. A pequena cidade, antes esquecida, agora atraía visitantes de toda a Galileia. Ao entardecer, era comum encontrar Elias sentado em um banco no jardim da escola, observando o sol se pôr sobre o vale que antes era estéril e agora florescia. Muitos vinham até ele buscando não apenas conhecimento sobre carpintaria, mas sabedoria para a vida. Em uma dessas ocasiões, um jovem aprendiz perguntou como deveria orar quando fosse injustamente ofendido, como Elias havia sido. O mestre carpinteiro sorriu e, após um momento de reflexão, compartilhou a oração que havia sustentado seu coração nos momentos mais difíceis de sua jornada. Uma oração que, como ele explicou, não era para ser recitada apenas com os lábios, mas absorvida pelo coração. Uma oração que transformava ofensas em degraus para a elevação espiritual. Pai Celestial, quando as palavras cortantes me atingem como flechas e o desprezo dos outros tenta diminuir meu valor, lembra-me que tua aprovação vale mais que o aplauso do mundo. Transforma sementes de ofensa lançadas contra mim em árvores de bênção. Onde há orgulho em meu coração, planta humildade. Onde há desejo de vingança, cultiva perdão. Senhor, assim como elevaste José do poço à presença do faraó, Daniel da servidão à influência, e teu próprio filho da cruz à glória, usa as rejeições que enfrento para me levar não aos olhos dos homens, mas aos teus olhos. Dá-me a graça de amar quando sou odiado, de abençoar quando sou amaldiçoado,
de construir quando outros destroem. Pois reconheço que nas mãos do oleiro, até mesmo os vasos quebrados são refeitos mais belos que antes. Em tua presença me humilho, confiando que, no tempo certo, tua mão poderosa me exaltará. Amém. Aquela simples oração se espalhou por Nazaré e além, lembrando a todos que a verdadeira elevação não vem de posições ou títulos, mas de um coração rendido ao Eterno, que transforma cada vale de humilhação em um monte de exaltação para aqueles que confiam em seus caminhos perfeitos. O que você achou da história de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou nessa história que nos ensina como Deus transforma ofensas em bênçãos. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações para não perder nada, e lembre-se também de apertar o botão do like e compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Obrigado por assistir, e até amanhã no nosso próximo vídeo.